Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Augusto e hoje nós vamos falar um pouco sobre mais um dia, mais um tema dos nossos 10 dias de oração. E hoje nós vamos falar sobre o tema da santificação, o dia 2. Mas antes de falarmos alguma coisa, vamos orar assim como estamos. Ó Senhor Deus e Pai querido, obrigado por essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a santificação. Fala a nós nesse momento, use a Tua palavra, os escritos inspirados e nos ensina sobre a santificação e a importância dela em nome de Jesus. Amém. Bem, quando eu me lembro de santificação, eu me lembro dos judeus, porque os judeus acreditavam que o processo era tão importante quanto o objetivo, quanto a chegada. E se você tinha um objetivo em mente, lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles tinham um objetivo que era chegar em Canaã terrestre, mas eles não souberam aproveitar o processo. E por causa de não saber aproveitar o processo, foi adiado a chegada deles na Terra Prometida, o lugar onde eles tão ansiavam estar. Então nós também, da mesma forma, podemos perder o nosso objetivo, as mansões celestiais, por não aproveitar o processo. Lembre-se que nós temos 3 fases na vida cristã, que é a conversão, a santificação e a glorificação. E se você já decidiu entregar sua vida a Deus por meio do batismo, teve uma mudança na sua vida, então você já passou pela conversão. E esse é o processo que talvez a maioria de nós estamos nos dias atuais, que é o processo da santificação. E ela é tão importante quanto a chegada, que por meio dela é que Deus nos prepara para o objetivo, para as mansões celestiais. E o que a Bíblia fala da importância da santificação? E eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, da palavra inspirada, Hebreus 12:14. Vamos ver o que diz Hebreus 12:14. E diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, podemos ver o Senhor, ver a quem nós tão aguardamos, tão ansiamos, sem a santificação? De modo algum, ela é imprescindível na vida cristã. Então lembre-se de hoje, aproveitar o processo que nós chamamos de santificação, aproveitar as oportunidades que Deus te dá hoje para trabalhar no seu caráter, tornar você alguém mais semelhante a Cristo, para que sejamos habilitados a estar no céu. Lembre-se de que no céu não é possível ter alguém que não sinta prazer nas atividades que lá existem. É possível, será, que no céu ter um bêbado? Não, se ele chegar no céu, ele vai achar tudo muito monótono, muito chato. Ele vai querer a bebida dele, o álcool. Então, da mesma forma, se nós não estivermos o nosso coração adequado aos gostos celestiais, como nós podemos estar lá? Como nós podemos achar prazer diante da presença de Deus, que é um Deus santo? E veja, hoje a santificação tem sido muito confundida com muitos despertar, muito reavivamento por aí, que não exatamente significa a santificação bíblica. Será que grandes sentimentos momentâneos, sentimentos da presença de Deus, sentimentos de que Deus quer fazer algo na sua vida, será que isso vai te levar a mudanças concretas na sua vida cristã? Então veja só o que no Grande Conflito, na página 196, nós lemos. As verdades da palavra de Deus são um escudo contra os enganos de Satanás. A negligência dessas verdades abre as portas para males que hoje são disseminados no mundo. Em grande medida, as pessoas perderam de vista a importância da lei de Deus. Uma ideia errada sobre a lei divina tem levado a erros na conversão e na santificação, rebaixando o padrão da vida piedosa. Aqui, então, encontramos um motivo para a falta do Espírito de Deus nos reavivamentos da atualidade. Uau! Esse texto é bastante forte e me mostra o quanto que muitos reavivamentos hoje em dia têm sido falsos. Por quê? Porque a lei e ao testemunho, como diz a palavra de Deus, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então veja, o nosso reavivamento, a reforma na nossa vida, ela precisa ser baseada no assim diz o Senhor.
Senão, nós vamos estar rebaixando o padrão da vida que Deus nos quer dar. E lembre-se de que o padrão de Deus é altíssimo. Nós, seres humanos falíveis e mortais, não temos compreensão do quanto é santa a vida que Deus quer que nós tenhamos. De qual padrão que Deus tem para nós. Nós talvez tremeríamos de horror ao olhar para a nossa vida hoje, ao olhar para o que Deus quer nos tornar, antes de entrarmos no céu. Então não rebaixe o padrão da sua vida por meio de reavivamentos momentâneos que levam a emoções, explosão de emoções, e você sente aquela queima, e muitas pessoas confundem isso com o Espírito Santo. Então lembre-se que o Espírito Santo nunca conduz para nada fora da palavra de Deus, para nada do que Deus já disse, nada contrário do que Deus já disse. Então, o reavivamento verdadeiro, ele está baseado no assim diz o Senhor. E ela diz na página 200 do Grande Conflito que cada passo de fé e obediência traz o crente para uma conexão mais próxima com a luz do mundo. Ou seja, não é algo que você tem uma vez só na vida. O reavivamento, a santificação, são duas coisas diferentes, mas não é algo que você tem uma vez só na vida. E aí, por causa disso, você já está completo, a sua santificação já está ok. Não é isso. Um reavivamento verdadeiro, ele te leva a cada vez mais se aproximar de quem é a luz do mundo. Não te leva você apenas a vislumbrar uma vez só o que é a verdade, mas é o início de algo que vai perdurar a vida inteira, até a volta de Cristo. Então, a cada passo que nós damos, nós devemos estar indo ao encontro de Cristo, e não longe dele. Os raios brilhantes do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus, e eles devem refletir seus raios. Ou seja, um verdadeiro reavivamento que leva a uma verdadeira santificação, ela leva você a refletir os raios de Deus. Se os raios de Deus estão incidindo sobre você, você também transmite para as pessoas que estão ao seu redor. Então veja o verdadeiro objetivo de uma santificação, quanto profundo é, o quanto duradouro é. Então, lembre-se de que a santificação, um reavivamento que leva a uma verdadeira santificação, não é algo momentâneo. Não é algo que Deus quer para a sua vida apenas hoje, mas é um começo para uma vida inteira. E que te leva a ver sobre o verdadeiro aspecto, a lei de Deus, as ordenanças de Deus, a sua palavra, te leva a ter frutos verdadeiros do Espírito Santo, e te leva também a ser uma testemunha às pessoas que estão ao teu redor. E o Grande Conflito, página 198, vai nos falar que a obra da santificação é progressiva. Quando o pecador encontra paz com Deus na conversão, a vida cristã acabou de começar. Ou seja, não é o fim. Na verdade, quando você encontra Deus pela primeira vez, aquele fogo, aquela ardência pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, na verdade, você só acabou de começar a sua vida cristã. Eu gostaria de deixar um desafio para você aí nos comentários, se quiser resumir todo esse nosso estudo sobre santificação, diga para nós, se você fosse resumir em uma palavra, o dia que nós estudamos hoje, que palavra seria? Um grande abraço, fique com Deus.